queria convidar o professor Márcio, a professora Débora também, para compor a mesa, né, para a gente iniciar o debate. Né. Antes da gente iniciar o debate, informar os senhores que à tarde nós teremos um outro painel, né, o quarto painel, Antropoceno, Capitaloceno e outros cenos. O painel debaterá sobre como caracterizar o espaço e o tempo, espaço e tempo novos da fase atual de transformações climáticas e ambientais e se interroga sobre se estaríamos rumando ou não para o fim ou para alguns fins. 3 abordagens são privilegiadas, né? A primeira tem a ver sobre como designar forças, agentes, classes, raças, etnias. Em segundo, a definição do momento marcado da aceleração das transformações violentas e mortais do planeta. E não menos relevante, os aspectos da Terra, selecionados para delinear esse novo momento, né? Nós vamos ter a participação do membro fundador da Aliança Rio Doce, o Raulin Silva Valim, os professores Leandro Dias, da UFRJ, da Rural do Rio, o Neival, daqui da Universidade do Espírito Santo, o Roberto Simões, também daqui da Universidade, e o Luiz Henrique vai fazer a mediação. Bom, sem dúvida alguma, muitas questões para serem debatidas, né? Antes de abrir os questionamentos, só algumas considerações gerais, né? A partir das falas colocadas aqui na mesa. A transição energética, né? E eu acrescentaria uma coisinha a mais também para a gente debater, né? Se há uma transição energética justa, né? Nós temos vistos aí uma série de veiculações ligadas por empresas, seja privadas ou estatais, de uma transição energética justa, né? Se reivindicam uma transição energética justa. E aí nós começamos a questionar, há de fato uma transição energética justa, né? Nós temos hoje, foi falado aqui na mesa, uma série de novas fontes de energias que serão, como o professor Márcio disse, adicionadas, né, às energias já existentes, né? Não vai haver uma exclusão, mas novas serão adicionadas. E para isso, nós temos uma série de regulamentações em tramitação, né? Tem aí a eólica offshore, o mercado de carbono, a taxonomia verde, o combustível para o futuro também, que está também em tramitação recentemente, né? Novas regulamentações que, ao mesmo tempo, têm um acolhimento muito grande do ponto de vista do legislativo, né, de querer aprovar isso de maneira imediata, mas, ao mesmo tempo, como a professora Débora trouxe aqui, a partir do momento que ela começa a caracterizar os agentes, a gente tem que questionar, bom, são novas regulamentações que visam a transição energética, mas quando a gente olha para esses agentes, a gente vê que há outros interesses para além da transição energética, né? Então, de fato, há uma transição energética ou simplesmente mudança de regulamentação para criar novos espaços para a acumulação, né? Eu acho que é uma questão para a gente pensar também em pesquisas futuras, né? Enfim, há uma série de questões que foram colocadas aqui, né? A questão da divisão do trabalho redefinida, que é importantíssimo, né? Bom, queria, antes de abrir, somente colocar uma questão para a mesa, principalmente, num primeiro momento, Débora e professor Márcio, a Raquel também, né? Que é o seguinte: nós estamos falando em transição energética, mas nós estamos vendo movimentos atuais que colocam um pouco de tensão nesse cenário. Nós temos, por exemplo, um movimento liderado principalmente por grandes grupos econômicos estadunidenses, né? Nós temos, por exemplo, a Chevron, que comprou um outro grande grupo petroleiro recentemente, tem se aproximado também da Venezuela para explorar petróleo, né? O próprio grupo Exxon também fez, semana passada, né, a aquisição de um outro grande grupo econômico petroleiro, né? Então fica essa questão, olha, nós estamos debatendo transição energética, mas quando a gente começa a olhar um contexto internacional de guerras, né, de sanções sobre a Rússia, principalmente, né, e esse movimento de grandes grupos econômicos estadunidenses, reafirmando ou colocando novos investimentos em petróleo, a gente pode pensar ainda que essa transição energética ela vai continuar no ritmo acelerado ou se vai ter uma paralisação? Como é que vai ser isso, né? Eu acho que para a gente pensar um pouco nisso num contexto mais geral, né? Tendo em vista que a gente está trabalhando com circuitos, como o professor Márcio falou, né? Que então pega uma série de elementos, né?
Uma outra situação que eu queria colocar para a mesa também diz respeito a que foi levantado aqui sobre a disputa dos lugares para receber investimentos, né? Nós temos aí, igual o professor Márcio falou, né? Olha, o Nordeste hoje acaba se colocando numa nova configuração, né? Agora ele tem um potencial de receber as fotovoltaicas, as eólicas, enfim. A pergunta que eu coloco, então, é o seguinte: a transição energética, como que ela se associa ou como ela se articula com a questão das próprias desigualdades regionais do Brasil? Ela vai intensificar essas desigualdades ou ela tem essa possibilidade de reduzir esses desequilíbrios regionais, né? E, por fim, uma outra questão é só do ponto de vista que nós falamos aqui hoje, claro, priorizou o litoral do Sudeste, principalmente as eólicas offshore, mas lembrar do interior do Brasil também, que vem num movimento de transição energética com os biocombustíveis, né? Então, eu queria ouvi-los também sobre essa questão dos biocombustíveis e como que isso fica também pensado na questão do centro-oeste e norte do Brasil também, né? Bom, e Raquel, eu queria colocar uma questão para você, que é uma questão que nos ajudaria muito também, que é a respeito para a gente orientar nossas pesquisas mesmo aqui, né? O Espírito Santo anunciou ontem, né, se eu não me engano, ou antes de ontem, uma carteira de investimentos para até 2027 aqui no Espírito Santo, 65 bilhões em investimentos previstos, né? Se você pudesse nos dizer o percentual disso direcionado à transição energética e aonde estão previstos esses investimentos, né? Bom, depois a gente abre as inscrições, né, de 3 em 3 perguntas. Vamos lá. Bem, acho que o Francismar dificulta, né? Tô brincando. Coloca questões assim, mas eu acho que o professor Márcio colocou muito bem essa questão entre petróleo e as outras, eu acho que somam, né? E esses conflitos, essas crises, esses conflitos acabam sendo... reeditam, né, novas fronteiras, novos processos de exploração. Quando a gente vê o que está acontecendo com as empresas de petróleo, elas estão exatamente promovendo essa tal da diversificação de seus portfólios. E aí, é porque está reduzindo a produção de petróleo? Não, é porque elas estão fazendo novos negócios a partir das eólicas, né? Então, elas é que estão muito à frente disso. Eu não saberia te responder essa questão específica da Chevron, mas o que eu percebo, eu sempre brinco quando eu passo no Galeão e vejo lá o Total Energy. Toda vez eu falo, olha aqui, só eólica, é uma empresa petrolífera da França, né, que não tem lá, a energia não está lá, o petróleo não é deles. Então, assim, o que eles têm promovido é exatamente a expansão para novas fronteiras de negócio, né? Com relação a essa disputa de lugares, eu acho que isso fica central. Eu acho que aí a André também a Raquel, desculpa, vai poder tratar, não sei o quanto se diz disso, mas eu acho que toda vez que tem anúncios de novos investimentos, é assim que cada os estados, as macro-regiões, vão se colocando na necessidade de atrair investimento a qualquer custo. Isso é do processo de neoliberalização, acho que isso é um aspecto que a gente sempre tem analisado, e a necessidade de dispor os territórios para a exploração, geração de emprego, renda e arrecadação tributária. E as isenções. Aí, não necessariamente fazendo críticas às isenções, mesmo porque no próprio planejamento regional, nas teorias, Richman, Mirda, etc., a isenção fiscal estava lá no planejamento. Né? Quando a gente vai pensar os teóricos do planejamento regional, do desenvolvimento regional, tinha lá isenções fiscais. Mas qual o perfil dessas isenções? A gente tem a tal da guerra fiscal com o ICMS, que com a reforma tributária a gente vai ter que avaliar como que vai ficar. Mas o que se vê é que, no Nordeste, por exemplo, eu vejo muitos colegas progressistas saudando as eólicas, saudando as solares como novos investimentos para o Nordeste, fábricas que reposicionam o Nordeste na divisão, né, regional do trabalho em termos industriais. Está lá o Nordeste produzindo pau, produzindo torre, etc. E como que isso se expressa na qualidade, no desenvolvimento da população. Quando eu vi o projeto de lei, eu estava até aqui no celular exatamente tentando abrir de novo o projeto de lei. A briga foi justa se ia ser 5% ou se ficou 1,5%.
É do PL do 576, que a proposta era a participação, tem que compartilhar. Depois tem que ver outro. Não, a lei do offshore. Onde que foi o lado frágil? Justo a participação da União para depois repassar. E ninguém nem discutiu isso. E isso vem se discutindo se as eólicas pagariam contribuição financeira igual às hidrelétricas e tal. Não tem, né? E a tal do royalty da eólica, não tem, ninguém discute isso. O Nordeste está comemorando isso, dispor do seu território para expansão eólica e solar. Os territórios, né, pensando em escala local, é muito constrangedor chamar aquilo de sustentável, os impactos que tem. Eu testemunhei recentemente um processo de licenciamento lá de um grande parque, com disputa interna no Estado, e eles não tinham nenhum plano de deslocamento da população. Claro, eles passavam no mapa lá, que mapa recebe tudo, né? O projeto aceita tudo, passava por cima das populações, e as populações não sabiam. Teve que ir lá, dialogar, e vinha lá de São Paulo. Estou contando casos para a gente saber no território como que a população tem recebido esses projetos, sem nenhum conhecimento. E as audiências públicas, a gente sabe como é a audiência pública de grande projeto. Chega todo mundo com os PowerPoint belíssimos, explicando tudo, e a população mesmo sem poder dizer sim ou não verdadeiramente. No Ceará foi um processo. Agora, eles tinham barrado, aí mudou-se lá internamente, e agora aprovaram com algumas alterações. Um grande projeto. Depois eu posso pegar os dados. E, novamente, reitera-se o processo do setor elétrico clássico. Quando eu fui trabalhar em Santo Antônio de Giral, professor, quando você mencionou, eu falei, nossa, meu mestrado é sobre isso. Exatamente, é hidrelétrica sustentável ou não é sustentável? Que era a tônica daquele momento. Né? E a turbina tipo bulbo, que não ia alagar, né? Processo de alagamento, eu tive aula com o professor Sevá. Processo de alagamento e etc. Muda-se a tecnologia para reduzir impacto ambiental. Vamos lá ver quais foram os impactos que foram gerados e etc. Então, e na eólica, que era a nova fronteira sustentável, não é nem precisa ir só na cadeia, além da cadeia produtiva, danosa, como é a do hidrogênio, a do lítio, etc. A própria instalação do projeto é muito complicada. Então, assim, essa disputa, essa questão do desenvolvimento regional, eu acho que é o lado mais frágil desse processo. Só sobre o biocombustível, não é minha área, tá, de análise, mas é São Paulo. São Paulo é o principal, né? Inclusive, isso faz com que São Paulo, o biocombustível em São Paulo é o que mais usa, né? Por causa da cana, e é um processo produtivo relacionado à cana. E aí tem toda a questão de ser biocombustível, ser renovável com a produção de cana. Vamos analisar a produção de cana. Então, gente, é isso. São muitas as contradições de selar, né, botar o selo de sustentabilidade desses projetos. Mas como o petróleo já ganhou-se como tônica geral, né, que é negativo, e todo o resto é possível para superá-lo. Eu não sei se a gente está superando com verdadeiras saídas sustentáveis e verdes. Eu coloco muitas questões em relação a isso. Sou um pouco descrente. Essa história agora que está rolando de ecoansiedade, de depressivos ambientais, eu estou ouvindo falar sobre isso. A nova geração tem isso agora. A gente está ecodepressivo, de pensar que o futuro vai acabar, e qualquer saída só tem uma saída. Não se pensam as outras saídas, né? É isso. Bom, também são muitas questões, né? Eu vou dialogando na medida em que eu consiga, claro, responder. Deixa eu controlar o tempo aqui. Quando eu vou aproveitar e também vou no caminho de como Débora está dizendo, está respondendo, né? Eu achei que a abordagem dela foi excelente.
Quando eu comecei a fazer uma pesquisa sobre as eólicas, estava no começo ainda, não é? Era uma coisa de financiamento que começa, não é? Foi por conta do apagão, né? Veio o apagão, o governo Fernando Henrique Cardoso começa a pensar nas energias alternativas, o Lula se elege e a gente começa, então, a pensar solar, pensar eólica, e a gente fez uma pesquisa lá no Rio Grande do Norte, não é? E nessa pesquisa do Rio Grande do Norte, o nosso problema era uma coisa muito objetiva, né, Débora? Para saber assim, bom, vamos lá no Parque Eólico ver o que sobrou no município, porque a minha coisa com o município sempre existiu, para saber da economia, arrecadação, tudo isso. E o que a gente verificou é que, bem, depois da obra, depois que gera o trabalho, os trabalhadores que construíram os parques eólicos vão embora. Eles vão para outro lugar, vão trabalhar em outra obra, um pouco parecido com os barrageiros que eu fui seguir lá nos trabalhos em Geral e Santo Antônio, porque os barrageiros chegam para a grande obra de engenharia, que é uma coisa gigante, né? São 30 mil trabalhadores num canteiro de trabalho ali, terminou a obra, eles vão embora. Não é? Fazendo um parênteses, isso gerou uma contradição muito grande entre os trabalhadores ali, porque o Esticeiro, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Rondônia, era a favor da construção das hidrelétricas, né? E as comunidades, os ribeirinhos, contra. Então, isso de fato gerou. Bom, feito parênteses. No Rio Grande do Norte, que a gente verificou, não é? Que, bom, o trabalho não fica, a produção da energia, o parque fica ali colocado, a gente verificou 2 ou 3 trabalhadores num parque que são... A gente colocou... Vai de retro. Eu pego. A gente... vai de retro. A gente... Então... Agora sim. Bom, então, emprego local, que era um problema que a gente queria medir. O que fica no lugar? Com toda a preocupação que havia entre incentivos locais, que sempre foi uma preocupação da minha pesquisa, né, os incentivos locais, e efetivamente, após o incentivo, se de fato gerou emprego, gerou renda nos lugares, né? A medida disso. E o que a gente viu é que não, porque cidades, né, do interior do Rio Grande do Norte e havia gerado emprego para um ou outro segurança do parque eólico, que tomavam conta do parque eólico, e não sobrou mais nada, não é? Especialmente no parque eólico que a gente fez a pesquisa, né? Era um parque eólico de controle da Iberdrola, e o centro de controle da Iberdrola estava na Espanha. Eles controlavam à distância aquilo, não é? Então, não ficou nada. E uma discussão que a gente estava fazendo foi interessante, porque na época a gente discutia isso com o André Furtado, lá da... E o André dizendo, bom, mas então tem um vácuo jurídico, porque vento não paga royalty, sol não paga royalty. Então, o que fica para os municípios? Não ficou nada. Não é? Foi o que a gente viu ali da... Então, de fato há um problema colocado com relação a isso até hoje, e até hoje não tem, que depois deu na tese da Mariana que vocês conhecem. Não é? Então, até hoje, de fato, isso não há. Não é? Então, essa é uma questão que está muito bem colocada. Eu acho que até hoje é um problema que a gente tem que enfrentar. Não é? Esse é um enfrentamento que nós vamos ter que fazer para olhar para tudo isso, porque a água paga. A água passando pela turbina tem que pagar, não é? Na forma de Cefur. Então, isso paga. Mas o vento, o sol, não paga. Bom, então essa é uma questão que eu acho que a gente tem que pensar, como muito bem colocou a Raquel, com relação a todo o problema ligado à normatização desses grandes projetos e o que pensar junto com eles, não é? Então, de fato, há um problema colocado com relação à desigualdade regional, com a incorporação das novas regiões ao SIM, ao Sistema Interligado Nacional, porque a hora que o parque começa a funcionar, ele é interligado pelas grandes linhas de transmissão ao Sistema Interligado Nacional, não é? Mas ele é colocado a contribuir com as regiões que mais consomem sem que ele tenha uma verdadeira compensação. Então, não há compensação para esses municípios, não é? Esse é um problema. Com relação a biocombustíveis, né? Bom, me parece que estamos começando uma pesquisa agora sobre
A diretoria da Petrobras acabou de ser constituída, tem um problema lá que vocês sabem, de mudar antes para colocar o agora, porque indicar gente num governo não é fácil, não é? A Raquel é secretária, ela sabe bem disso, quem estava, quem chega, como é que você tira, como é que coloca. Pronto, então, isso. E a gente sabe que tem uma transição do governo anterior para esse, que vocês sabem bem que não deu para tirar todo mundo de lá e colocar todo mundo de cá. Isso é verdade na Petrobras. Então tem um negócio lá que está complicado. Não é? E nesse problema complicado, não é? A questão ligada aos biocombustíveis e a aposta da Petrobras é de que, ao que parece, o carro elétrico, aproveitando então a pergunta que você fez, né? Das fusões, da transição acelerada, mas é que o carro elétrico, 100% elétrico, é provável que não tenha muito sucesso no tal do mercado. E a aposta da Petrobras é do híbrido, não é? Porque isso colocaria o combustível da Petrobras também como um ponto importante para não matar a galinha dos ovos de ouro. Então, então é provável que as políticas públicas endereçadas pelo governo federal para pensar a perspectiva energética vá em direção ao carro híbrido e não especialmente em direção ao carro elétrico. Colocando o problema muito bem levantado pela Débora, não é? De que o verde, no nosso caso, é cana-de-açúcar, aquela mesma cana-de-açúcar da tempestade de areia do interior do estado de São Paulo, que todo mundo deve ter visto, aquela tempestade que nunca aconteceu no interior do estado de São Paulo e agora começou a ter. Porque a cana promove aquilo que o termo começou a ser utilizado aqui, mas a gente está usando no estado de São Paulo também, que é um deserto verde, né? Você mete aquele mar de cana, e a partir daquele mar de cana a gente tem um problema, especialmente no momento em que a cana é colhida. Todo mundo já viu colheita de cana. Você colhe a cana, o solo está imediatamente exposto. Não é? E um solo imediatamente exposto, justamente no momento no estado de São Paulo que a gente tem uma questão climática, tem muito vento, tem muito pronto. Aí dá naquilo que a gente assistiu. Então, de fato, a gente vai ter que olhar para isso com muito cuidado, não é? Com relação ao que a gente chama de de verde, para pensar numa ponta o consumo que aumenta, e a gente demanda esse aumento, não tem dúvida, está aqui o ar-condicionado, já falamos, e na outra ponta, o que a gente vai fazer para tornar, evidentemente, as questões muito mais claro, não é? Com cuidado com relação às destruições. Então, só para lembrar, para terminar, aqui não há, porque do jeito que a gente apresenta, né, pode aparecer assim, mas então vocês são contra que uma coisa seja mais verde. Não, nada disso, por favor, hein? Não se trata disso. Mas quando a gente olha de uma ponta a outra, quando a gente pega o circuito, é para mostrar que nós temos problemas, não é? E é bom estar junto com o poder público, para o poder público também olhar e dizer, olha, a gente também está vendo ali que a academia está contribuindo com alguma coisa que permite que a gente olhe para isso, né? E as comunidades todas que sofrem com isso, né? Porque o sofrimento bate lá, não é? Inclusive, o que a gente verificou com a exploração de petróleo, daqueles dos cavalinhos, né, no interior, lá do Rio Grande do Norte, um esvaziamento das áreas de campo. Esvaziamento, não é? Com base num sistema rentista. Então, acho que olhar para isso e os problemas decorrentes. Obrigado. Obrigada. A pergunta para mim, eu acho que era dos novos investimentos, se são sustentáveis, né? Eu fui pesquisar aqui, quem fez o anúncio foi o Instituto do João Santos Neves, que é a nossa academia, digamos assim, dentro do poder público, enfim. E aí, pelo que eu peguei de base rápida deles, eles fizeram um acumulado de investimentos em infraestrutura, né? Então, em novas obras que o governo atual tem feito, inúmeras, né? Vocês conseguem ver a terceira ponte, né? Fisicamente vocês já conseguem perceber o contorno, exatamente. E também relacionada a algumas obras de infra, mas que tem ali investimento do poder privado. Então, a gente tem trabalhado muitas ferrovias, ligando o Espírito Santo ao Centro-Oeste para usar muito modal ferroviário, ali, escoar grãos. Então, e aí é relacionado à outorga antecipada da Vale, então esse projeto está inserido. E, pelo que eu vi, tem muitos investimentos que perpassam a pasta onde eu estou, que é relacionado aos incentivos fiscais do Investe Compete. Falando em reforma tributária, tem um prazo agora ainda mais intenso. A reforma tributária dá um outro assunto, né, para mais de metro,
mas até 32 deve ser ali a fase final, então as empresas farão uma corrida para fruição maior desses incentivos, e a gente tem focado muito aqui como Secretaria de Desenvolvimento em operações não meramente de distribuição, que não gera muito valor de mão de obra agregada. A gente não quer circular, a gente brinca de nota fiscal. Então, como a gente tem feito um trabalho muito intenso para que eles transfiram para cá, ou eu até brinco e falo, olha, você não precisa sair de São Paulo. Você pode estar crescendo tanto que você pode abrir a sua filial aqui, né? Então, fazer assim as expansões aqui no Espírito Santo. Então, muito desses booms vem desses investimentos. Raquel, eles são relacionados à nossa sustentabilidade, aí é uma outra temática que a gente tem trabalhado internamente. Então, por exemplo, quando uma empresa apresenta um projeto do Invest, que é um programa de incentivo, hoje eu já exijo que eles me apresentem, eu sei que isso é muito difícil a gente colocar isso na cabecinha deles, mas a gente faz todo um trabalho. Ainda é voluntário, mas já está no requisito, é que ele calcule minimamente, ele tem que correr atrás de quem o faça, o quantitativo de emissões, por exemplo, no seu processo. E a gente já apresenta como solução, por exemplo, que ao montar o seu parque fabril, que ele pense nas questões hídricas e na questão da economia circular, que ele já apresente, por exemplo, se ele possui NISAs, né, negócio de impacto socioambiental, para os seus resíduos, por exemplo, se ele fará fonte de energia a partir de renovável. Então, o que a gente tem buscado é que, para que esses investimentos privados, eles contribuam nessas métricas. Então, assim, hoje eu ainda, infelizmente, não tenho, quando a gente entra no painel, né, esse anúncio, ele apresentou um painel de investimentos. Tem um Power BI lá que tem as áreas, mas ainda não tem impacto ambiental com relação a isso, ou quão vai ser o tamanho dessas emissões, até porque eu estou trabalhando no inventário, né? Então, assim, isso seria fundamental. Mas veja, dentro da nossa pasta, analisa os incentivos, se tem o critério objetivo ou não. Hoje eu já incluí critérios objetivos relacionados à sustentabilidade. Antigamente, a gente só se perguntava assim, professor, quantos empregos você irá gerar? E as empresas e o setor tem que apresentar isso para a gente anualmente. Hoje eu já abro esses quesitos. Quantos empregos, quanto de mão de obra direta, quanto indireta, quantos de deficientes, quantos de negro, quantos de mulheres, quantos... enfim, qual é a média salarial, porque não basta você assinar carteira, ela precisa ter rendimentos compatíveis. Então, qual é a média salarial daquele setor no Brasil e qual que tem sido a média salarial do setor no Espírito Santo? E tudo isso é público, tá? Está no nosso site do Secretaria de Desenvolvimento, vocês podem visitar esses dados, inclusive. E aí, só complementando, finalizando também a questão do biocombustível, aqui no Espírito Santo a gente fala não ainda em biocombustível, mas na biomassa para fins de abastecimento de segmentos, né? Tem trabalhado muito essa frente. Sobre o biocombustível, o professor preciso, né? Então agora eu tenho evidência científica da confirmação das montadoras. Eu conversei, assim, enfim, tenho conversado bastante com algumas montadoras e é exatamente essa aposta para o Brasil. Eles até fazem, eles chamam de carro ou elétrico, né, que é aquele plug-in que a gente coloca na tomada, ou como o professor bem disse, os híbridos que eles chamam de eletrificados, né, que tem ali os dois motores, e aí a gente continuaria apostando e, enfim, fruindo desse segmento do agro, então, possivelmente no Brasil. E aí, agora eu juro que estou finalizando. Eu fui indagando a professora, ela foi falando, e aí eu vou pensando, gente, mas qual que é a solução, né? É o que o professor falou, não é que é contra ou a favor, é achar os problemas, e o mais interessante da academia é isso. Precisa dos problemas para a gente achar soluções. Então, a gente precisa contar com vocês para essas soluções. Olha, como a gente consegue fazer essa transição, e nesses pontos cruciais, problemáticos, quais as melhores soluções para mitigar ainda mais isso? E a gente precisa que vocês nos auxiliem nisso, porque às vezes é difícil pensar num todo, o tempo todo são muitas pontas. Então, nos ajudem nesse momento, nos ajude a pensar nessas soluções específicas. Tem um caso muito interessante que chegou para a gente, professor, semana passada, de uma startup aqui do estado, que tem um trabalho bem avançado sobre biocombustível a partir da batata doce. E aí eles têm produzido uma batata doce super gigante ali, enfim. Eu achei o tema interessantíssimo, mas confesso que eu não sei dos impactos
ambientais, por exemplo, como o professor levantou da cana, qual seria? Eu já fiquei pensando, qual seria o da batata doce aqui, para a gente já pensar. Não, assim, nos impactos, mas assim... Não, mas ele é modificado, né? Então não é para consumo, não é para consumo, ele não é para consumo. Mas, enfim, a gente está super à disposição para a gente aplicar essas soluções que vocês alcançaram aqui na academia. Obrigada, gente. Abrir para perguntas, fazer um bloco com 3. A gente ser breve também, por causa do pessoal que está aqui, né? Leandro, Ednelson e lá atrás também. Muito bom dia. Leandro Dias, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Parabéns pelas reflexões realizadas, todas que corroboram com a impressão inicial de um evento estupendo no que se refere às discussões analíticas e às discussões, vou chamar aqui de empíricas, sobre esse momento de economia destruidora, de mudança energética, de sustentabilidade constituída, não necessariamente a partir de bases verdadeiramente de proteção ambiental. Bom, vou fazer uma pergunta para a mesa, mas como eu farei também uma pergunta diretamente à subsecretária Raquel, essa pergunta então eu vou reservar mais para os 2 primeiros, já que eu reservo uma pergunta para a Raquel. Para a professora Débora e para o professor Márcio. Bom, as 2 apresentações, elas coadunaram com a impressão de que a transição energética ela é peremptoriamente tecnológica. O professor Débora usou o termo solucionismo tecnológico, que eu achei muito interessante, um conceito. O Márcio fala em tecnofilia, né, que também é muito interessante. Ambos trabalham com essa força da técnica, né, para a resolução dos problemas que ela mesma causa. Também ficou patente que são as mesmas grandes corporações de energia fóssil que estão adotando a transição energética e criando veios de energia renovável, que as hélices, as redes, a fiação, que as turbinas que atingem 200 metros, são 300 toneladas, que é o peso de uma turbina, que recebe também, se não me engano, 400 toneladas de concreto na base. Tudo isso envolve também impactos ambientais, implicações territoriais profundas, e que o interesse é eminentemente econômico, portanto, que a transição energética ela tem um interesse fortemente econômico, muito mais do que propriamente a proteção ambiental. De alguma maneira, é a mesma fração de capital e de classe que está executando o que nós estamos chamando aqui de transição energética. Bom, nas discussões que a gente tem a chance de participar, principalmente quando tem organismos que debatem os documentos internacionais, a transição energética é colocada como uma evolução energética, né? A transição é uma evolução, é uma passagem, é uma alteração, uma transformação profunda, que envolve a economia de baixo carbono, uma tomada de consciência, que por mais que haja uma perfumaria nessa ideia de consciência ambiental, mas é colocado isso, mudanças no consumo, mudanças sociais, ou seja, a transição energética ela teria uma espécie de estopim na mudança da matriz energética, mas envolveria uma mudança muito mais profunda da sociedade. É isso que nos é colocado nos organismos internacionais. Então eu pergunto, né, muito mais para ouvi-los, se de fato nós vivemos uma transição energética, se não seria melhor a gente pensar em algo mais próximo, uma espécie de reestruturação energética, né? Uma vez que, como o Márcio colocou, que não se esgota a fonte energética anterior, um teórico francês, o economista francês Jean-Marie Martin já falava, já na década de 90, que não há um momento de esgotamento de fonte energética. Se acabasse o petróleo seria algo inédito, né? Porque sempre se faz uma mudança energética com base nesses termos que eu falei. E se essa reestruturação, né, é uma nova estrutura, mas como, digamos, na arquitetura, né, um reforço na estrutura, né? A reestruturação não deixa de também ser um reforço na estrutura existente. Então, até que ponto que a transição energética acaba sendo um termo também ou demasiado otimista, ou por vezes até fantasioso do que está em curso. É uma provocação para ouvi-los. Para a Raquel, parabéns também para a fala e para as pesquisas que eu desenvolvo, sempre com um pouco mais de foco no Rio de Janeiro. Nós vivemos aí 4 anos de inépcia, de incompetência e de má-fé no último governo, onde o Ministério do Meio Ambiente perdeu uma série de oportunidades internacionais, financeiras, etc., né? Mas, acima de tudo, criou um desestímulo, vamos dizer assim, o governo anterior criou um desestímulo a qualquer agenda ambiental. Então, eu
fico com uma curiosidade, pergunta, né? Como que anda, como que está, né? Como é que está a sensibilidade das empresas, especialmente essas de maior porte, que lidam diretamente com o poder público e suas grandes instâncias, em relação à questão da sustentabilidade? Ou seja, se essas grandes empresas elas estão, após 4 anos de martelando que isso é uma grande... se não é necessário, se essas empresas estão tendo que se reacostumar ao lexo, ao vocabulário da sustentabilidade, ou seja, não estão sendo atraídas para adotar medidas ambientais, não estão sendo, ainda estão reticentes ou evitando, ou se ao contrário, se há uma virada pós-pandemia, uma virada pós-governo Bolsonaro, e elas estão animadas e entendendo que a sustentabilidade novamente se tornou uma concepção avant-garde, uma concepção importante, uma janela de oportunidade. Então, como é que está o momento, né? Se há um ânimo ou ainda o estrago é maior e não há esse ânimo, ao contrário, há um certo distanciamento. Bom dia a todos. Eu sou o Ednelson, professor aqui do Departamento de Geografia. Queria primeiro parabenizar o Cláudio e a equipe pelo seminário, realmente instigante. E parabéns aos professores na mesa, falas interessantes. E eu coloco uma pergunta que talvez complemente ao que o Leandro colocou, que o próprio título da mesa questiona, né, a transição, e vocês vão questionar também a partir dos dados que mostram e a partir de pensar o interesse do Brasil, dos povos e dos territórios nessa transição. Como cada ente ou nível ou escala pode pensar suas questões para pensar a ideia de transição energética. Mas aí o que eu queria colocar como pergunta é que quando a gente fala de transição, a gente está falando de um estado de mudanças entre 2 tempos, o A e o tempo B. E desde a Revolução Industrial, para pensar na Europa, e pensando no contexto brasileiro e latino-americano, desde o século XX, o que a gente vive é um conjunto de transições concomitantes e que esse é o padrão. O padrão não é a fixidez das coisas, mas as transições epidemiológicas, demográfica, urbana, de mobilidade, e mais recentemente promovida pela internet a transição do presencial para o remoto, né, sobretudo acelerado pela pandemia. E no termo, né, no conceito de transição, a gente tem 2 elementos intrínsecos importantes, que é a positividade da transição. Parece que a transição é sempre de algo antigo, antiquado, para algo moderno e positivo, e a inevitabilidade. Não há questionamento se é possível não passar por uma eventual transição. E aí a minha pergunta é, será que o termo, o conceito transição, reduz a nossa capacidade analítica para pensar as transformações e as mudanças em curso? Justamente por essa inevitabilidade, por essa positividade inerente ao conceito, ao termo? Enfim, aí a banca fique à vontade, quem quiser repetir. Obrigado. Boa tarde. Bom dia, né? Bom dia ainda. Agradecer aqui a equipe do evento. Realmente foi um evento assim, bem legal mesmo, e com falas até com escopos diferentes, né? Mas essa questão da transição energética, né, eu não sei nem se a gente está numa transição, sabe, Nelson? Energética, porque se a gente for ver as pesquisas, né? Desculpa. Meu nome é Pablo, eu sou responsável técnico do Laboratório de Geografia Física. Tá? Então, a gente vê que o pico de produção de petróleo, né, dos derivados de petróleo, a gente nem atingiu ainda. Né? Então, essa produção ela está prevista para 2050, 2060. Né? Então, quer dizer, a gente tem muito ainda o que produzir, né, de derivado de petróleo. Eu acredito que toda intervenção humana ela gera um impacto, isso é inerente. Né? Então, quando a gente inicia algo
novo, principalmente relacionado à parte energética, a gente sempre gera impactos e esses impactos eles vão sendo identificados e minimizados. Então, por exemplo, a questão do lítio, né? A questão do lítio. A extração de lítio. Hoje, a extração utiliza muita água e, mesmo assim, a recuperação desse lítio é muito pequena, né? Então, você usa muita energia, muita água e uma recuperação pequena. Então, nenhuma empresa ela consegue viver dessa forma também, porque ela gasta muito. Então, automaticamente, as empresas elas investem em tecnologia. Então, por exemplo, a Argentina, no Chile hoje, a extração de lítio, né, se dá em salinas, né? Então, e eles usam para essa extração correntes elétricas, né, de painéis solares, né? Então, quer dizer, eles conseguem já uma recuperação maior de lítio utilizando menos água, né? E aí a gente parte para os americanos, né, eles estão usando o quê? Gibsita, é um óxido de alumínio para extrair lítio, e aí é zero água, né? E aí, se você for para o Brasil, a gente tem grandes áreas de bauxita aqui, que é justamente o óxido de alumínio, né? A gibsita, né? Quer dizer, é uma oportunidade também, né? E aí, quer dizer, essa extração por gibsita, quer dizer, você tem uma recuperação de lítio de quase 80%, né? Os israelenses agora, em laboratório, estão extraindo lítio com solvente com recuperação de 99% de lítio. Então, quer dizer, na verdade, o capital também ele está sempre vendo essas dificuldades que são apontadas para gerar soluções, né? Porque ele não consegue viver com uma produção usando água com recuperação de 30% de lítio. Para ele também não é interessante. Então, automaticamente, você tem uma economia de água, né? A questão da cana, né? A gente vê essa questão da cana, essas monoculturas, mas hoje a gente tem áreas de cana imensas no Brasil, até monoculturas, que você tem acúmulo de carbono muito maior do que florestas ombrófila densa aqui de Mata Atlântica. Então, o capital também ele identifica essas oportunidades, né? Então, no final das contas, que acontece? Aí eu quis contextualizar isso para fazer a pergunta, tá? Então, será que a questão toda é a transição energética ou nós criarmos mecanismos de redistribuição de riqueza? Porque isso sempre vai ocorrer, né? Essa questão de transições, igual o professor Ednelson colocou muito bem ali, sempre vão ocorrer, né? O capital ele sempre vai se remutar e ele tem grana para isso. Ele consegue investir em tecnologia, né? E ele tem uma demanda da sociedade cobrando ele também. A questão, por exemplo, do lítio da água. Então, automaticamente, não, então vamos investir aqui, igual, vamos tirar lítio com solvente, eu não gasto nada de água. Tá? Então, quer dizer, será que a questão não é a gente gastar mais energia, já falando aí, né? Com mecanismos de redistribuição de riqueza, por exemplo, o royalty na energia solar e nos ventos, na eólica, é isso. Valeu. Querem mudar? Bom, bom, excelentes questões, claro, e que colocam, enfim, a reflexão a respeito especialmente, não é, Leandro, da transição. O Jean-Baptiste Fressot, que eu tenho acompanhado mais de perto, é um historiador, não é? Ele não é geógrafo, e a interpretação que ele faz, e ele busca lá, ele tem lá uma bibliografia que não é só francófona, mas também anglo-saxã, é de que nunca existiu transição. Nunca existiu, não é? A gente, ao longo da história, foi utilizando, primeiro que, ao longo da história, as regiões não se conversavam entre si
e cada lugar usava aquilo que tinha à sua disposição. Não é? Então, essa é uma questão histórica, geográfica. Não é? Esse é um começo de uso da energia e cada um dispunha daquilo que podia dispor. Tanto assim que a energia eólica é uma energia já há muito tempo conhecida na Europa, na África, na Ásia. A gente conhece tudo isso, não é? Inclusive o símbolo de um país na Europa, não é? Então isso já se conhece, tanto quanto o uso da água, dos moinhos de água, não é? Para energia mecânica. Então isso tudo a gente já conhece. Então a história da transição colocada por ele, não é? É de que nunca existiu uma transição. Na verdade, a gente vai, ao longo do tempo, regionalmente, cada um usando, e quando, regionalmente, é possível o trânsito do conhecimento, o comércio do conhecimento, das ideias entre as regiões, não é? Muitas regiões passam a incorporar aquilo que é muito mais viável, não é? Muito mais produtivo daquilo que vem do outro lugar. Não é? E, claro, não se deve esquecer da colonização, do colonialismo, que implanta nos lugares certas formas de uso de energia. É o caso da autora aqui citada, Madeleine Rich, que estudou na África a implantação de sistemas de energia porque havia interesse das empresas francesas de vender os seus próprios sistemas na África. Então, eles iam lá fazer sistemas educativos. O que era energia, como consumir energia. Então, primeiro, é aquela velha história, né? A propaganda é o prelúdio da violência. Então, eles foram lá primeiro educar todo mundo, fizeram a propaganda, o que era maravilhoso, aquela coisa toda, e depois eles chegam com os sistemas deles. Não é? Então, a visão histórica dele é de que nunca houve. Agora, quando surge a palavra transição? A palavra transição, segundo ele, surge justamente depois do choque do petróleo de 1973. Não é? Então, a palavra surge para mudar o problema que tinha sido colocado naquele momento. Eu não comecei a marcar o horário da minha resposta. Para marcar o que estava acontecendo naquele momento, que era a crise do petróleo de 73. Então, o termo foi crise. Crise. E para afastar essa palavra crise, então, começa a se pensar como a gente afasta. Não estamos vendo uma crise, isso não pode, não é crise. O que eles fizeram? Acharam o eufemismo. O que está acontecendo aqui é uma transição. Transição para o quê? E aí dá para ir costurando as respostas, não é? Inclusive com a questão colocada pelo Ednelson, né? Transita de alguma coisa para alguma coisa. Não é? Então, transita do que para onde? Transita do petróleo para a energia nuclear. A transição pensada na Europa, sobretudo pelos italianos, sobretudo por eles, era uma transição do petróleo para o nuclear, porque já havia uma competição, inclusive com sistemas elétricos na Europa, especialmente a competição do sistema elétrico francês com o italiano, porque não havia interligação. Aliás, é importante dizer, a interligação de sistema elétrico foi primeiro feita aqui no Brasil e só depois feita na Europa. Eles não estavam interligados. Não é? Então havia um problema de competição entre sistemas ali. A França, com um sistema que 80% é nuclear, não é? E os países que perderam a guerra não podiam implantar sistema nuclear sem a supervisão norte-americana. A Itália, a Alemanha, o Japão, eles não podiam. A energia nuclear é supervisionada por quem ganhou a guerra. Vocês não podem. Então eles começaram a dizer, vamos transicionar para o nuclear. Não é por outra razão que aqui no Brasil nós implantamos um modelo também, e os militares fizeram o seu projeto no final dos anos 60 com 73 usinas nucleares no Brasil, que começaria por Peruíbe, começaria pelo litoral do Sudeste, ia subindo de Peruíbe. Bom, deu no que deu, todo mundo conhece a história onde chegou, o dinheiro acabou no meio do caminho e a gente, ainda bem, não fez aquele projeto, foi mal sucedido. Muito bem. Então o projeto era transicionar para a energia nuclear, uma energia limpa. Não é? Quem tem a minha idade se lembra dos professores dizendo, não, energia nuclear é uma energia limpa, e a gente aprendeu isso na escola. Ela é limpa, ela não tem problema com a energia nuclear. Não é? Bom, depois o Neil Smith fez aquela pesquisa que vocês devem conhecer, do projeto norte-americano para jogar o lixo nuclear no deserto, na região subsaariana, no Sahel. Daí o projeto deles de tirar toda a população de lá, né? É isso, de não pôr um centavo de dinheiro do Banco Mundial naquela região, para promover migração, todo mundo ir embora, eles colocarem o lixo lá naquele lugar. Bom, desdobra-se a questão problemática. Então, nunca houve
para os historiadores, uma transição. Então, era questão de um eufemismo para resolver a crise do petróleo de 73, e ela é retomada agora. E agora ela é retomada, não é? E daí, na perspectiva histórica, de que não, isso não é uma transição. Nós estamos, na verdade, num período de aceleração de implantação de novas tecnologias, não é? Que um pesquisador, professor português, deu um nome magnífico, eu acho melhor, Manuel Casal Lodeiro, não sei se você conhece Lodeiro, ele diz assim, são sistemas técnicos não renováveis de fluxos de energia renováveis. Não é? A energia do Sol é renovável, claro que sim, o Sol aparece aqui, a Terra está girando, não sabemos. O vento, claro que sim, é um fluxo de energia, ele é natural, ele é... Agora, captar isso não é nada natural, de forma nenhuma. Você tem que ter sistemas técnicos esses, não é? Dos painéis solares, dos cataventos, essa coisa toda aí. Muito bem. Então, isso não é nada renovável de modo nenhum. Bom, geograficamente faz sentido falar em uma transição energética? Faz se a gente pensar na região. Lugares onde não havia, agora há. Não é o caso da África. Então a gente pode falar, sim, em alguns pontos há, que é o que eles estão fazendo. Que no caso da África, boa parte da queima é queima de lenha, é carvão vegetal. É uma coisa assim para arrasar. Não é? Então essa é uma coisa importante que está acontecendo ali. Não é? E se isso é inevitável, que dialoga com a questão colocada pelo Pablo. Não é? Eu acho assim, não é? Do uso dessas novas tecnologias, soluções tecnológicas. Não é? Bom, como colocado, porque isso sempre vai ocorrer. Eu não teria essa certeza do futuro. Sempre vai ocorrer. Eu não seria assim tão peremptório, olha, não sei. Não. A Maria Antonieta falou uma coisa num dia, no outro dia a cabeça dela já tinha rolado lá. Então, historicamente, a gente vai, não sei se é inevitável, não. O que acontece, dialoga com a primeira questão colocada, que é assim, essa aceleração da transição é empurrada por quem? Não é? E é empurrada por quem diz que tem a solução tecnológica. É sempre assim. Não, eu uso menos água agora. Agora é isso que empurra, é a tecnofilia. A gente acreditar que a gente é capaz de produzir porque a base tecnológica, não é, orientada segundo o próprio circuito fechado de produção, não é? Vocês viram que até agora eu não falei de impacto. É a primeira vez que eu vou falar essa palavra impacto. Eu não concordo muito com ela, não. Impacto a Tamara Benacoshi que fala disso. Ela tem um texto magnífico, né? Sobre impacto. Porque o impacto parece que é alguma coisa externa à sociedade, né? É uma metáfora balística, né? Uma coisa que vem assim, impacta, e daí... Parece que nós não temos nada a ver com isso, né? Uma coisa que... Mas é a gente também... a gente também, enfim, a sociedade está produzindo tudo isso. Então, esses circuitos, não é, tecnológicos, não é, o que estão prometendo e sempre prometeram é que a questão será toda ela resolvida. Agora, eu gosto muito sempre de ouvir os engenheiros. Que é uma orientação do Bruno Latour, né, que é aquele livro Ciência e Ação, como seguir os engenheiros, você tem que seguir os engenheiros, segue. Não é? Os engenheiros, porque eles dizem assim, né? Não, eu estou resolvendo isso aqui. Aí você diz assim para ele, mas isso causa tal problema. Ele fala, não, calma, uma coisa de cada vez. E o problema é que aquela coisa que eu estou apontando são as pessoas morrendo, são as pessoas... Não, calma, uma coisa de cada... Eu adoro. Eu não consigo fazer pesquisa se não seguir exatamente o que o Pablo disse. Segue essa turma. O Bruno Latour orientou, é importante a gente seguir. Obrigado. Bom, eu vou responder mais objetivamente o endereçamento dos professores, né? Não há complementação na fala deles. Quanto ao apetite, né, ao ânimo das empresas, pelo menos acho que foi essa pergunta, né, no que se refere a investimentos relacionados ao tema de sustentabilidade, se elas ainda estão animadas, né, em despender recursos para... É isso? Aqui no Espírito Santo, e aí eu fiz uma provocação implícita, a gente tem sucessões de governos opostos, tá? Mas o atual, que já está no seu segundo mandato, e teve uma hora que eu trouxe aqui uma linha do tempo, falando de algumas políticas públicas, coincidentemente,
são políticas públicas relacionadas às questões de sustentabilidade do atual governador. Ele é um governador que tem como uma das suas premissas, ele é engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, desculpa, e tem como uma das suas bases a sustentabilidade, tanto é que hoje ele está liderando o consórcio. Então, o tempo todo nós sinalizamos para a iniciativa privada que esse assunto é importante e que institucionalmente, como poder público, eu concedo segurança jurídica e ambiente de negócio favorável para que eles façam isso. Então, diferente do Rio de Janeiro, né, infelizmente, as empresas elas estão dispostas a fazer investimentos e nós já demonstramos, introduzimos, olha, nós já internalizamos, por exemplo, o Risk to Zero, o Pacto Global, e já sinalizo, eu preciso cumprir essas metas, inclusive. Tá? Não é um movimento fácil, porque é o que o professor mencionou, né? O Pablo também falou, né? É capital. Então, é visto como custo, precisa haver uma mudança cultural. E aí, a gente tem demonstrado isso pelas vias das políticas públicas. E, por exemplo, um dos investimentos anunciado aqui é o da VEG. Né? Então, isso traz algumas sinalizações interessantes, no sentido de que, olha, eu sei que o capital é seu, mas nós temos como premissa de política pública, desenvolvimento econômico, a sustentabilidade. Eu tenho metas a cumprir, sou um Estado organizado financeiramente, né? Desde 2012 que eu sou notário no Tesouro Nacional, então eu cumpro minhas metas fiscais, eu estou com as contas em dias, eu tenho demonstrado ambiente de negócio favorável, então venha, nós queremos que você, o que aqui estão, eu concedo condições para que você se renove tecnologicamente, enfim, não vou entrando nos méritos, mas renove-se tecnologicamente para reduzir essas emissões. Então, a gente tem visto, dados nos anúncios e de quem são as empresas, né, e o descritivo desses anúncios, a gente tem visto um ânimo, sim, da turma. Obrigada. Bem, obrigada. Eu acho que o professor Márcio já colocou coisas fundamentais em relação a isso, ao que foi perguntado. Essa questão da reestruturação, eu sempre falo em diversificação da matriz, diversificação, mas e aí veio todo esse discurso global de um problema único para todos nós e coloca todo mundo no mesmo caminho de solução. Acho que é aquilo, eles formulam o problema talvez depois de ter a solução. Né? E aí a gente compra essas soluções. E aí, só um exemplo, por exemplo, Tucuruí, quando foi produzido, a gente pensa, o Brasil produz hidrelétrica, é a forma mais barata de produzir energia, por que a gente não tem uma energia barata? Quando a gente vai ver, um dos principais setores de consumo de energia elétrica é o setor da mineração. Então, aquela produção hidrelétrica foi para a população, foi para um pensamento e estratégia de melhoria da qualidade de vida. Então, assim, para quem é a solução? Para, né? Quem está formulando os problemas, para quem estão formulando as soluções? Acho que o Pablo colocou coisas inquietantes, totalmente verdade. O capital vai buscar resolver os seus problemas de produtividade, de lucro. Esse é o problema societário em questão? Ou é o problema que o capital elegeu para resolver? Claro, não vai produzir com água no Chile, não tem água, já está um complicador lá com a questão da água, conflitos ambientais em torno da água. Né? Então, assim, esses elementos é quem está formulando o problema, qual que é o problema que a gente, de fato, está enfrentando. Os territórios, acho que cada vez mais cansados de ouvir que aquele novo investimento é uma solução para o desenvolvimento. O problema do Estado de recursos fiscais é outra questão importante de ter que se enfrentar. Novamente, a parte mais frágil, quando vai negociar com o mercado, quem cria os marcos regulatórios, pode perguntar para todo mundo de marco regulatório. Da mineração foi lá, dentro das mineradoras. O marco regulatório do setor elétrico, a briga com as distribuidoras, para sair de geração distribuída, as distribuidoras, você falou, aí tem que a parte mais difícil de discutir, privatizaram. Privatiza que resolve. Privatizaram as distribuidoras. Perdemos várias frentes estratégicas de decisão com o processo de privatização, por exemplo, do setor.
Sim, isso que eu estou falando, privatizaram. Então você tem que dialogar com eles e eles vão colocar os interesses. Então que o capital resolve o seu problema, com certeza. Para mim, ele está resolvendo, ampliando fronteiras de acumulação. Né? E está muito bem. Essa questão em relação a essa irreversibilidade, eu acho que é o principal nisso. Toda vez se coloca é contra ou a favor, não está aí a questão. São as contradições que os processos engendram e que a gente precisa se apropriar delas justo para poder ver se aquela solução de fato é em prol. Né? E nem aí o conflito se resolve, porque a própria sociedade é extremamente diversa. Se resolve os trabalhadores de Santo Antônio de Giral, não vai resolver algum outro lado da classe trabalhadora. Por exemplo, eu lembro quando estudam o MAB, quando coloca os problemas das hidrelétricas, parece que é população contra projeto ou população a favor do projeto. Sempre, né? Os impactados, os atingidos versus o empreendimento. Quando você vai conversar com a população, aí a gente vai recolhendo as várias questões em torno daquilo. Então, acho que se está havendo ou não transição, várias outras coisas estão envelopadas nesse processo de transição que a gente precisa sempre se questionar. Para o senhor, a gente tem também sinalizado, nós temos o Fundo Soberano com dinheiro aqui no Estado. Né? Então, a gente pega royalties do petróleo, uma parte vai para gerações intergeracionais, e uma outra parte nós já dedicamos exclusivamente a novos projetos de sustentabilidade e inovação em sustentabilidade. Então, assim, é mais uma sinalização para que, olha, você quer trazer projetos dessa magnitude, inclusive eu entro aí, a gente tem, enfim, as debêntures incentivadas, etc. Então, constantemente sinalizando para as nossas empresas, né, que o Espírito Santo é um ambiente que quer acelerar, enfim, esse movimento. Só para ilustrar bem aqui. Bom, pelo avançar da hora, mais uma rodadinha com duas questões bem breves, né? 5 minutinhos, a gente pode... Cláudio Zanotelli, rapidinho, bem objetivo, Raquel. Eu analisei, talvez não necessariamente profundamente, o Atlas da energia eólica do Espírito Santo, e uma grande questão que me ficou é que, olhando as projeções feitas nesse Atlas, eu fiquei assustado, porque a quantidade de eólica sugerida de 200, 300 metros em offshore ou onshore, né, em determinados setores do litoral do Espírito Santo, me pareceu um negócio extremamente complicado, e aí daquilo que nós discutimos ontem, inclusive com pescadores aqui, e populações ribeirinhas, etc., do efeito sobre o ambiente, sobre o meio disso, e sobre as paisagens. Isso foi comentado aí. Então, e aí, eu não sei, do ponto de vista desse Atlas, por que não consultar a comunidade ou debater com as diferentes populações se se quer um Atlas desse? Por que não pensar, entende? Olha, temos aqui uma proposta de Atlas, porque as propostas lá são propostas executivas, mas como é que nós poderíamos debater isso com as pessoas que moram no litoral e o que pensam disso, né? Isso é uma questão. A outra está ligada a como que essa questão do hidrogênio verde foi falado aqui, né, pela Débora, lá no Ceará, que também se comenta muito no Espírito Santo, ainda me parece que não há um plano, mas será... eu vi o consumo, o Márcio mostrou isso, o consumo de energia no Espírito Santo, a Débora também, a produção de energia no Espírito Santo, o que eu vi no Atlas de projetar de produção não é para cá, né? Então é para exportação. E aí o hidrogênio verde é uma forma de transformar a eólica em energia para exportar. Então, será que esse seria o caminho? Enfim, é mais uma interrogação desse tipo. Obrigado. A Dani, rapidinho então, Dani, que tem que sair.
Rapidinho mesmo, eu teria outras coisas para falar, mas só para aproveitar a oportunidade de debater com o poder público, né? Não é toda hora que a gente tem essa oportunidade. Ótimo, Cláudio. É isso. Não, eu gostaria só que você pudesse falar um pouco sobre esse PL 710 do governo do Estado, que diz sobre a isenção fiscal para a indústria do gás natural. Então, como é que isso entra nesse contexto de transição energética que você está dizendo, né? E também perguntar, né, como podemos fazer para ter informações sobre os investimentos do Fundo Soberano, qual é a transparência desse Fundo Soberano que você acabou de dizer, que muito nos interessa, né? A gente tem um especial interesse de saber sobre os investimentos, no caso, por exemplo, do Porto Central, né, em Presidente Kennedy. É isso. Sempre que me chamar eu venho, hein? Por favor. Bom, vamos lá. Deixa eu só ver se eu entendi. A primeira pergunta foi a única que eu fiquei com dúvida, Cláudia. A sua pergunta é por que a gente não consultou a comunidade para publicar o Atlas? Não, isso eu vou falar, isso eu vou falar. Mas a consulta para publicar um estudo, essa foi a minha dúvida. Tá bom. Então, nós realmente não tínhamos parado para pensar nesse ponto de vista, que quando a gente produz um material para estudo, a gente precisaria... Não, só te respondendo. A gente precisaria abrir para consulta pública, porque qual que foi o objetivo do Atlas? Tá? Já existia um Atlas no Espírito Santo, muito antigo e ainda em papel, então, e muito desatualizado com base nas novas metodologias e nas novas tecnologias. E aí, como eu mostrei aqui, né, o mundo falando sobre esses investimentos e nós com potenciais para receber esses investimentos, vamos verificar o nosso tamanho já com base nas novas tecnologias. Então, nós fizemos uma parceria com o governo da Alemanha e realmente não pensamos em abrir consulta pública a perguntar sobre publicidade de estudo. Porque o que o Atlas é? Um estudo com dados secundários. Então, esse já te respondendo num primeiro momento. Aqueles dados não são exatos porque são dados secundários. Se notar também, e isso está dentro do descritivo do Atlas, tá, Cláudio? Isso está na parte escrita, tem isso lá. O Atlas foi desenvolvido, só para vocês, eu não falei isso, mas junto com o pessoal do Senado do Rio Grande do Norte, que é muito experiente, né? Então, a GIZ contratou o Rio Grande do Norte. Então, na parte escrita, eles colocam muito bem o seguinte, olha, que esse 142 GB, por exemplo, de offshore, não considera áreas que não podem ter licenciamento, por exemplo, não considera questões geológicas, dependendo se você vai utilizar parques eólicos com perfuração. Ele não considera, por exemplo, áreas que você colocaria, porque já tem projetos patenteados, inclusive, com parques eólicos flutuantes, que não teria. Então, assim, aquilo ali é uma perspectiva da captura, entre aspas, desculpa a minha técnica, mas da captura do vento, né? Agora, e é um primeiro momento, para exatamente gerar esse debate. Olha, esse aqui é o dado sem lapidação, né? O dado com lapidação. O que a gente tem? E aí, aonde seriam os potenciais locais desses dados com lapidação? Uma vez identificados esses locais com esses dados com lapidação, os efeitos relacionados às regiões, pode, não pode, licencia, não licencia. Então, assim, são dados macros. A gente brinca, né, com aquele potencial todo, se a gente colocasse, a gente abasteceria o Brasil inteiro metade do ano, né? Então, é claro, de novo, são dados brutos, não líquidos, tá? Então, principalmente as pessoas da academia, né, vão analisar esses dados com muita cautela, mas serviu para que o Espírito Santo entrasse na rota desses potenciais investidores. Isso é um fato, tá? E aí, então, acho que eu acabei te respondendo sobre... Então, as preocupações serão nessas regiões já com potenciais efetivos, né, ou não? Então, tem que se pensar nesse contexto como um todo, a partir desses dados. O que a gente tem buscado? Tá? No Brasil, só tem um estado com financiamento público que começou agora a coleta de dados primários em alto mar, que é exatamente Rio Grande do Norte, salvo engano. Então, eles possuem recurso público para começar a coletar. Eles já têm atlas eólicos há anos,
para coletar esses dados em alto mar e, enfim, a gente ter esses dados mais lapidados. No Espírito Santo, a gente ainda não conseguiu avançar, a gente está construindo esse projeto. A gente sabe que algumas empresas, né, que trabalham já em alto mar têm alguns dados, a gente tem buscado para ver como converge, porque, afinal, como dizem os especialistas, dados é o novo petróleo. Então, os dados em que pesem alguns públicos, exatamente, porque em que pese alguns públicos, se ele foi construído a partir dessas empresas privadas, né, são públicos, não são? Enfim, é uma discussão jurídica intensa. Então, é isso, Cláudia. Assim, é uma discussão grande. Eu realmente vou botar isso no meu ponto de observação. Assim, a gente produz, eu tenho buscado produzir muito material público e informação para gerar o debate. Mas pensar, olha, publico ou não antes, eu realmente não tinha pensado de quem vem um ovo, mas eu vou começar a pensar, afinal tem impactos, né? Impacto, se não gosta dessa palavra, porque a minha perspectiva de impacto é outra. Minha perspectiva de impacto é coletiva, olha, o que sobra para todo mundo, né? Mas, enfim. Cláudia, é isso? Daniela? É Cláudio. Daniela, o PL do gás, quem produziu o PL do gás foi a Secretaria da Fazenda. Possivelmente é para atender a demanda, porque o que a gente tem hoje é uma dicotomia entre o gás... Não estou entrando ainda na questão pragmática, estou falando na questão mais objetiva. Uma dicotomia de preço. Hoje o gás que vem do Rio de Janeiro é mais barato do que o gás consumido no Espírito Santo. Então, o consumo de gás ele continua existindo, mas eu tenho uma distorção tributária, porque a operação de ICMS interestadual é menor do que a interna. Basicamente é isso. Então, ao que parece, a Fazenda, espera-se, né, que ele tem pretendido que ele publique essa alteração tributária, não para aumentar o consumo de gás que já existe, tá? Mas é para reduzir essa discricionariedade tributária entre as operações interestaduais com o Rio e as nossas internas. Eu preciso opinar? Sobre isso? Não é só aponto, só apresentei, né? Porque aí eu teria que trazer para o lado mais acadêmico, né? Assim, para mim o gás ele é uma grande ferramenta agora como não subsecretária, professora, tá bem? Para mim o gás ele vem da indústria do petróleo, o professor falou, enfim, acabou. Ele é chamado por alguns, né, de combustível de transição. Aí alguns acham ruim esse termo, né? Falam que é um combustível de segurança. Enfim, tem vários questionamentos relacionados a esse tema e vários interesses políticos relacionados a esses assuntos, porque não vai haver, nesse momento que a gente tem discutido as transições energéticas, o não consumo de gás imediato. Isso é um fato. Então, como a gente consegue ir reduzindo esse consumo? Raquel, mas você está reduzindo tributo. Como é que fica esse olhar? Mas, na verdade, a redução do tributo não é para aumentar o consumo, até porque eu não tenho abastecimento de gás suficiente para aumentar o consumo interno aqui no Espírito Santo de metros cúbicos, né? Eu não estou produzindo a mais. Então, assim, o que se está fazendo é reajustando hoje, na verdade, uma diferença tributária, tá? Então, o que eu quero dizer eu consigo, com o que eu produzo hoje, abastecer o Espírito Santo, sem novas produções. Tá? Isso não tem acontecido, porque o nosso gás tem ido para fora, por uma questão tributária. E eu estou consumindo gás da onde? Do Rio. Porque o gás que vem de lá, o ICMS é de 12%. E o gás que eu adquiro aqui é de 17%. É guerra fiscal. Então, não é para fins de estímulo de aumentar produção, mas para eu consumir o que eu já produzo aqui. É isso, tá? Não é para fins de questão... exato, é só... de fazer as operações interestaduais. É uma discussão com a Petrobras, etc, etc. Mas tem todo como a gente demonstra isso, você está correta, mas isso é fato. É o tributário e a agenda ambiental conversando sempre. Quanto ao Fundo Soberano, quem lidera essa agenda do Fundo Soberano é a Secretaria da Fazenda e o Bandes. Então, possivelmente, esses valores estão disponíveis no... Tem um portal, né, você já deve ter pesquisado, obviamente, do Fundo Soberano, e tem editais relacionados a quais empresas e os montantes que o Fundo Soberano está aportando. Se você não tiver acesso a esses editais que estão no site, me manda um e-mail que eu passo para vocês e também já faço uma provocação positiva a eles. E com relação ao Porto Central, eu queria entender um pouquinho sua dúvida, porque Porto Central não tem investimento público, né? É privado,
A gente espera que ele aconteça em algum momento, enfim, ele ainda não aconteceu, então não consigo te dar muitos dados no que se refere a financeiro, porque não há investimento aportado, é público direto ali, tem as questões das desapropriações, mas aí são outras questões, tem debêntures que retornariam para o poder público com as atividades do Porto Central. Então, se você quiser lapidar um pouco mais a pergunta do Porto Central, eu posso ver se eu consigo te ajudar. Não é da minha agenda, é da agenda relacionada à CEMOB, mas eu posso tentar trazer para você. Traga a dúvida, né, especificamente. Bom, pelo... Ele busca o investimento do governo estadual, né? Ainda Casagrande diz que não, mas você mesmo diz, né, que tem todas essas facilidades, essas isenções, né, a questão da terra, do Porto Central, a terra, né, da onde que vem a terra, né, que eles estão utilizando, né, uma quantidade. Bem, não é isso que o CEO da empresa diz. É isso. Bom, pelo avançar da hora, né, Débora, Márcio, Raquel, querem colocar alguma consideração final? Eu quero agradecer todo mundo, quero agradecer Cláudio, agradecer Débora, agradecer Raquel, agradecer a oportunidade de estar aqui com todo mundo nesse dia, nessa manhã bonita. Obrigado. Eu também, muito obrigado, porque é desafio, né, vir como poder público aqui, no âmbito da academia, discutir assuntos polêmicos, mas é importante, é fundamental, afinal, as políticas públicas não são internas, é para nós como indivíduos, como sociedade, então é fundamental essas indagações e, por favor, que elas não parem aqui. Cláudio, você tem meu telefone, pode disponibilizar com todos, eu não consigo responder todos os problemas, a gente vai fazer tudo para encaminhar. Assim que é bom, velho, assim que é bom. Porque aí tem ideias. Cláudio, por favor. Daniela, me fala depois seu e-mail. Isso, que aí a gente, minimamente, o edital eu já vi onde está no portal do Bandes, né? E aí ele tem quais empresas que ganharam e o volume de dinheiro, né? Que é um primeiro edital, né? Então está em fase ainda de execução. E aí, se não tiver público, isso precisa estar, e aí a gente vai conversando, tá bem? Obrigada. Bem, eu também queria agradecer, acho que cada fala suscita mais coisas para a gente poderia ficar debatendo, mas aí cabe instigar, fazer outro evento desse, e aí a gente poder discutir também com outras pessoas. E muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Tá? Então, só reafirmando, às 14 horas nós temos aqui o painel 4, contamos com a presença de todos, né? Tenham um bom dia e até daqui a pouco.